tá tudo em inglês, tá tudo em francês. Daí, tipo, não tem muita coisa traduzida pro português. Poucos livros feministas estão traduzidos pro português. Tem coisa que tá sendo traduzida agora. Então, tipo, as antifeministas se aproveitam do desconhecimento das pessoas, da ignorância e também do sucateamento da educação que os políticos mesmo fazem pra vender mentira. Elas sabem que você vai ser ignorante no assunto, então elas vão te vender a mentira. Vão te vender pra você se sentir especial e, eu sei um lado do feminismo que ninguém sabe. Sim, porque é teoria da conspiração. É baseado em nada, tipo, não passa pela academia. Então, tipo, o antifeminismo, basicamente, ele não se estrutura em nada. Só em opinião própria. É só opinião e mentira. Negacionismo. A base é negacionismo, né? É base de negacionismo. Por isso que a primeira pessoa que eu citei foi o Olavo. Porque foi da onde que surgiu todas essas paradas. Tinha que ter sido de um homem, gente, que surgiu E foi daí que eu porra. decidi fazer o curso. Que, tipo, eu nunca tinha pensado em fazer um curso de feminismo. Nunca tinha pensado em fazer e-book. E eu só comecei a fazer isso por causa das antifeministas. Porque elas vendem curso falando a outra história do feminismo. E senão a gente fica com essa energia, quase uma soberba de são burrinhas. Mas eu vou falar uma coisa aqui. E elas não são, não são burrinhas, e a gente tá aqui. Eu vou falar uma coisa que pode ser até polêmica agora nesse podcast. Socorro. Mas feministas não tenham medo de vender curso. Porque eu sei que tem muitas que sofrem hate pra caramba por vender curso, por vender e-book. Mas tá tudo sendo dominado pelas antifeministas. Se a gente não dominar, se a gente não for dona da nossa palavra, se a gente não... A gente tem que falar o que é feminismo, não a antifeminista. Exatamente. Então, tipo, se a Verônica tá vendendo o e-book dela, tem gente que tá criticando a Verônica por tá vendendo e-book, dizendo que ela tinha que tá dando de graça. Mas a antifeminista tá vendendo o livro mais vendido da Amazon por 60 conto. Sim. Bizarro. A antifeminista tá vendendo curso de antifeminismo por 200, 300 reais. E a gente, às vezes, é criticada por vender um curso de 150. Tá ligado? E a gente é oficina, 130. E aqui eu deixo um ponderamento. Uma ponderação. A gente é criticada pelas próprias feministas que não veem que o antifeminismo tá crescendo, tá gerando lucro pras antifeministas e que as feministas retornam lucro pro feminismo. A gente ajuda outras mulheres quando a gente tá ali vendendo os cursos, A gente consegue ter apoio. A gente recebe… De noite eu recebo pedido de ajuda de mãe, tá ligado? Que tá precisando de ajuda, de pagar conta, pagar aluguel, E eu não tenho condições. Então eu falei, cara, eu vou aproveitar essas antifeministas danadas aí e vou vender pra refutar elas. Eu vou vender curso pra explicar sobre feminismo. Eu vou vender e-book também. E eu recebo hate de feministas sobre isso e tá tudo bem. Eu entendo elas. Porque eu entendo essa lógica de não mercantilizar o feminismo. Eu entendo, de coração eu entendo. Mas quando a gente tem um mercado, né, dominado por antifeministas, que as feministas estão comprando curso de antifeminismo pra aprender feminismo, a gente precisa dominar esse enquanto a gente também. ficar pobre e silenciada, desculpa, a gente não vai conseguir. E, tipo, eu digo que é polêmico porque eu sei que muitas feministas sofrem hate por isso, tá ligado? É um assunto espinhoso, é um assunto delicado, pra tudo. Eu recebo muito hate por isso em também. todos os espaços. No feminismo, patrocínio, anúncio, a gente fala o que a gente quer, você vai compactuar com, né? A gente esse assunto o tempo inteiro, a gente vai ser… vai lidar com essa contradição dos nossos pensamentos. Mas enquanto a gente ficar pobre, sem poder e silenciada, a gente não vai mudar nada. E quem tá falando mais alto são as antifeministas, porque elas têm o dinheiro público na mão delas, elas têm o dinheiro público e o dinheiro privado, elas têm tudo. Elas têm tudo. E elas têm os empresários do lado delas, elas têm o patriarcado do lado delas, elas têm tudo. Elas servem a esse, né? Elas servem e elas estão recebendo por isso. E elas estão lucrando. Tanto que tem aí uns stories que viralizou da Ana Campanolo, que ela fala que ela tem 2 empresas milionárias. Essas 2 empresas é o Clube de Leitura Antifeminista, o Clube Antifeminista e o curso de antifeminismo. Ela tá ganhando muito com isso. Chocante. Então, tipo, com mentiras que a gente sabe que acabam afetando mulheres, porque daí surge a galera das falsas acusações, da galera que fala da alienação parental, E, tipo, esse povo tá de que lado? Sabe? A gente tem um lado e esse povo tá totalmente do outro. E tão lucrando com isso. Tão lucrando literalmente. Eu digo aqui, tão lucrando com morte e abuso de mulheres. Sim. Porque eles sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem o que eles estão fazendo, tá ligado? E isso me dói, porque quando eu vou debater com uma antifeminista, ela começa a falar todas essas besteiras e eu falo, cara, o que tu tá ganhando com isso? Tá ganhando dinheiro, só. E eu tô aqui vendo mulher sendo abusada, sofrendo um monte de coisa, e tu tá falando que a gente é frustrada, fracassada, traumatizada. Tipo, sabe, a falta de empatia. Eu postei ali nos stories hoje um textão que uma antifeminista escreveu acabando com as feministas. Ela tem mais de 10 xingamentos que ela fala que a gente depende dos homens e que a gente é mal amada pelos homens, que a gente não tem sucesso e que a gente é fracassada, frustrada, feia, burra. Tipo, ela bota tantas coisas que você vê que as antifeministas nos odeiam. De verdade. E elas nos odeiam porque elas precisam da aprovação dos homens.
Infelizmente, elas precisam. E elas se sentem inseguras com isso. Eu digo que eu acredito muito no que a Verônica fala também. Eu acho que elas estão antifeministas porque elas querem se sentir aliadas dos homens. Eu acho que elas pensam lá no fundo que elas não vão sofrer violência. Sim. Já Elas que devem pensar, eu sou antifeminista, eu eu tô do ficar lado deles. de quem tá oprimindo, pelo menos porque eu tô protegida. eu vou participar disso, eu vou participar da opressão, eu vou zoar com as feministas, vou tirar com a cara delas, vou zoar com a pauta delas, vou difamar o feminismo junto com os homens, porque daí eu não vou sofrer violência. Isso aí é o feminismo branco, É. né? E daí as antifeministas entram nesse bracinho. Estou aqui protegida, né? Exatamente. Tenho aqui esse privilégio de estar aqui rodeado por esse poder econômico, estrutural, financeiro. E isso não vai chegar em mim, então… E eu digo aqui, ocupem feministas, ocupem os espaços, façam cursos, palestras, vão em escola dar palestra de graça. Façam sucesso, porque aí não tem nem como falar. Tipo, tudo. Você pode ter o perfil mais pequenininho do mundo, mas comece a gerar conteúdo sobre feminismo. Tipo, real, estude o feminismo, vai atrás, estuda a história, estuda sobre as feministas, as teóricas, as vertentes, as ondas. Porque é importante a gente saber o porquê que a gente é feminista, pra gente defender isso com propriedade, pra gente sentar na frente de uma antifeminista e ela falar todas as teorias malucas e a gente saber que é tudo mentira. Porque senão a gente não tá preparada. Sim. Se vocês forem ver lá o Sputnik, vocês vão ver que as feministas eram tudo liberal. Era tudo que o mainstream passa na televisão de feminismo. Sim. Ai, feminismo é direitos iguais, feminismo é sobre igualdade, feminismo é sobre liberdade. Aí tu vai ver, não, a gente tá buscando pautas específicas. Cada corrente filosófica tá buscando uma pauta específica, tá ligado? Daí elas falam que a gente é contra isso, contra assado, que não pode ser feminista cristã, que não pode ser feminista negra, tipo, umas paradas que não faz sentido nenhum, tá ligado? Que tem corrente filosófica que é só disso. Então, tipo, basicamente o antifeminismo é pura teoria da conspiração e muitas mulheres acreditam porque aquilo é cômodo pra elas. É mais fácil ser enganada do que acreditar que foi É um enganada. bracinho do patriarcado também, né, Carol? Tipo, é um bracinho ali, uma sustentação, né? Porque se você tem ali um grupo de pessoas, tipo, mulheres, falando contra aquilo que é delas mesmo, você fala assim, pô… Valida de uma forma. Não sou eu que tô falando, Olavo. É a Ana. mulher, E uma elas se mulher ali. E E é aí uma é mais fácil imagem. convencer, né? Eu não gosto muito de falar isso, até porque a Camila Galete me ensinou sobre isso. Ela falou que as antifeministas, elas têm o poder delas. Elas não são manipuladas pelos homens. Elas têm o poder delas, as decisões delas, e elas estão fazendo isso porque elas querem fazer aquilo. Sim. Elas não estão sendo manipuladas por homem nenhum. O Olavo, ele criou toda essa teoria, a Ana cooptou e lançou do jeito dela. Sim. E hoje ela mantém isso cada vez mais, e propagando, por isso que ela é conhecida como a precursora do antifeminismo no Brasil, e por isso que tanta gente vê ela como uma autoridade. Historiadora, deputada, escreve livros. Chocante. Então, apelo à autoridade é o básico. Tem gente que às vezes não acredita no que eu falo, mostrando arquivo histórico por causa do apelo à quem autoridade. É você? Quem sou eu perto da historiadora, deputada, escritora? Quem? Só que, infelizmente, a gente tem que bater, mesmo que a gente não seja ninguém pra essa galera, a gente tem que bater com fatos. E é por isso que eu sempre bato na tecla. História é ciência. E a gente tem como comprovar tudo que aconteceu na história. Independente do lado, a gente tem como comprovar. Sim. E ela só conhece a história do lado do androcentrismo, né? Que o homem conquistou tudo, o homem inventou tudo. E, infelizmente, elas não conhecem nenhuma mulher que inventou nada, nenhuma mulher que descobriu nada, nenhuma mulher que fez o direito do voto acontecer, não conhecem Nízia Floresta, não conhecem nada, sabe? Então, tipo, elas acreditam no que é conveniente acreditar pra manter aquela estrutura, né, de ser aliada do patriarcado. Sim. É muito simples, é tipo, é uma estrutura que quando tu observa, tu fala, cara, é tudo isso. É a chavezinha que vira e todas elas são muito semelhantes nessas questões. É muito básico. Tenta direito, garota.